noite, boa noite. Lives às quintas-feiras agora. Quinta-feira acho que é mais tranquilo. Sexta-feira o pessoal que tá louco para dar uma saidinha, né? Poder fazer algo diferente. Bem-vindos, boa noite, boa noite. Legal, vamos chamando aí o pessoal. Vamos chamando. Vocês conhecem o pessoal que gosta desse assunto. Vamos falar sobre espírito, vamos falar agora sobre Matrix, né? O que é Matrix? Matrix, lembrando daquele filme, né? Fantástico, uma série. Antes de você falar disso, você fala sobre as psicografias, tá? Ah, legal. Quem quer receber psicografia? E só aproveitar, falar um pouquinho sobre psicografia. O pessoal quer tentar não, o pessoal que quer pedir uma psicografia, né? Eu falo às vezes tentar, mas não é bem esse o termo, né? É pedir, né? E aguardar o lado espiritual, tanto a pessoa que para quem é pedido, né? Esteja em condições, né? E queira também. E também a questão espiritual da organização. Então você quer tentar, você quer pedir uma psicografia, vai no meu zap, tem na bio aí do TikTok, manda lá uma mensagem para mim e sabendo que tem que aguardar, né? Todas as psicografias, os pedidos são impressos, né? E são levados para o trabalho espiritual. E no dia do trabalho, eu ainda vou gravar isso para vocês, tá? Esse ano eu estou preparando muita novidade, inclusive para psicografia. Eu quero fazer o trabalho de psicografia gravado e depois eu vou colocar. E quem sabe em breve até numa live, né? Dia de psicografia vai ter a live lá, vocês vão ver eu me preparando para o trabalho, eu recebendo as psicografias e até quem sabe ler alguma delas ao vivo, né? Então vai ser muito legal mesmo isso daí. Eu estou preparando todo esse esquema aí, preciso de ajuda, logicamente, preciso de tempo. Esse ano eu quero ter muito mais tempo com todos vocês. Vou estar fazendo live com muita frequência. À noite não, à noite vai ser às quintas-feiras, às 8 horas, 20 horas. E agora, dia de semana vai ser surpresa aí. Eu estou pronto lá para uma live, eu abro uma live, faço uma live de 1 hora com vocês e vai ser frequências até chegar pelo menos uma por dia ou mais, além das lives dos trabalhos. Isso eu estou preparando também para que os trabalhos nossos espirituais da Casa de Marias seja feito live deles, ou seja, vocês vão poder compartilhar, usufruir de todo o trabalho espiritual, inclusive com pedidos, tudo. Mas estou organizando isso. Ao vivo. Vai ser muito bacana, ao vivo, ou seja, vai ser um centro online, o trabalho funcionando. Como eu gosto de dizer, o bicho pegando lá e vocês assistindo, mandando perguntas. Depois a gente vai bolar o jeito de vocês mandarem isso, pedir ajuda. Colocar o nome dos trabalhos. Isso, vai ter abertura de trabalhos de todo quanto é tipo, desde prosperidade, abertura limpeza. De caminho, limpeza. Isso, vai ser muito legal mesmo, tá? Então vocês vão ver como funcionando o negócio mesmo, tá bom? Então vai ser fantástico. Eu estou elaborando tudo isso a partir desse ano, tá ok? É isso. E agora voltando ao assunto, né? Bacana. Vamos falar hoje sobre Matrix, né? O que a gente entende como Matrix? Nós que gostamos desse assunto espiritual, né? O que tem que ver essa Matrix, esse filme, por exemplo, né? Com a realidade nossa, né? Será que a gente vive num mundo tipo aquele lá mesmo? Que aparece no filme? Você que assistiu, você que não assistiu, vá assistir. E será que esse mundo que a gente vive é essa loucura mesmo? Essa enganação, essa mentirada, né? Que a gente percebe. Será que aqui não é uma novela que a gente está vivendo? Será que nós não deveríamos ser o artista principal, né? Dessa novela e nos colocamos como simplesmente um espectador? Será que é assim que se vive, sendo espectador da vida? Ou será que a gente deve procurar ser aquele ator principal, aquele que vai ganhar o Oscar e viver realmente, né? Toda essa novela, toda a emoção da vida. Então nós vamos falar sobre isso. Eu quero depois que vocês comecem a fazer perguntas, principalmente voltado a isso, né? Dúvidas que vocês têm sobre o espiritual, o que é o espiritual do outro lado, como é que a gente vive dessas duas questões que eu falo sempre nos meus vídeos. Nos meus vídeos eu falo que a gente está vivendo na 4ª dimensão, não sai de lá, mas está aqui da mesma forma na 3ª, através do corpo, através desse marionete que eu digo para vocês através do vídeo, que é uma forma de procurar mostrar para vocês como é que funciona esse mecanismo, né?
E vocês podem começar a fazer as vossas perguntas, seus comentários, se você acredita que é dessa forma que existe, se tem alguma coisa mesmo a ver com essa Matrix que a gente vê, ou é simplesmente uma questão, a gente nasce, morre e acabou tudo, como é que fica, né, a nossa passagem? Será que já fizemos algumas passagens ou essa é a primeira? Será que existem outras vidas ou não? Morreu, morreu. Vamos participar e entender um pouquinho mais dessa nossa realidade. A realidade é que, na verdade, a gente vive dia a dia, né? Hoje aqui já estamos aqui mais 8 horas, 20 horas, né? Horário da noite. Daqui a pouco a gente embala para um sono. Onde a gente vai? O que a gente fica fazendo? Será que os nossos sonhos são sonhos só? Ou será que a gente está vivenciando aquilo? Mesmo que seja um pesadelo, será que eu estou vivenciando esse pesadelo? Pensou que incrível que é isso? Aqueles apuros que a gente passa, ou aquelas coisas maravilhosas que às vezes a gente sonha, será que elas são reais? Ou é coisa da minha cabeça? Ou é coisa desse corpo aqui? O que vocês acham? Como é que tá aí? Tá vendo alguma pergunta? Tem pergunta, mas vamos lá. Eu acho que você pode falar um pouco mais. Posso falar um pouquinho mais? Então vamos lá. Tá muito Matrix. superficial ainda. Esse é um dos filmes que eu gostei muito, eu recomendo mesmo, né? Até na minha casa recomendo muito assistir, porque demonstra para todos o funcionamento daquilo que nos é escondido, né? Porque hoje, quando você fala de espiritual, hoje muito mais do que antigamente, alguns anos atrás, a gente tem muita literatura e que se você for ler essa literatura, você vai falar, meu Deus, mas é isso mesmo, né? Nós vivemos hoje com uma compreensão muito maior do que existia. Daqui a um tempo, conforme eu vou falando, outros médios vão falando, outros especialistas vão falando, vocês vão começando a entender e compreender realmente o funcionamento disso. Para quem sabe, aos poucos, ir se libertando de tudo isso. Então, Hoje eu respondi uma pergunta para um amigo meu, amigo de vocês, que participa do canal, né? E ele fez uma pergunta muito legal, eu adorei a pergunta, que é o que justamente hoje eu trabalho para mim. Pessoalmente, na minha casa, as pessoas estão começando a entender isso. A Sônia mandou um coração. Obrigado. Uma rosa. Obrigado. Você que quer mandar presentinho aí pelo TikTok? Bacana, é muito útil mesmo para o meu trabalho. Você pode compartilhar, vai estar ajudando, você pode curtir. Você que não me segue, começa a seguir, vai ser muito legal. Me segue nas outras redes sociais, tá? Tem aquela que tem vídeos longos, você pode me seguir lá, é o meu nome, é só procurar, você acha. Tem vídeos, inclusive, de parte dos trabalhos. Então, ele me perguntou assim, Ismael, me fala uma coisa, eu tenho opção, tem algum lugar que eu possa ir para não reencarnar mais? Porque eu tenho medo de perder minha memória. Ou seja, de perder todas essas lembranças, de eu não conseguir continuar a minha vida, né? E eu achei fantástico, é mais ou menos isso, não me recordo bem exatamente, mas eu falei para ele o seguinte, lógico que existe, eu estou trabalhando para isso, eu creio nisso, né? Eu falei inclusive que Maria de Nazaré, todas as Marias que a gente conhece, Nossa Senhora, é a mesma, né? Ela é uma grande resgatadora, né? Ela é uma grande resgatadora. Tanto é que ela acompanhou Jesus por todo aquele calvário, né? Na hora que ele tinha que ser resgatado, estava ela lá. E ela nos resgata, todos nós. Basta que a gente queira, acredite, que busque, né? Essa Mãe Maria, que eu gosto e amo e falo que trabalho para ela. Tanto é que a minha casa tem Marias, né? Casa de Marias. Então, eu falei, tem sim. Tanto é que quando eu deixar essa carne, né? Eu deixar o marionete quietinho lá, o bichinho que eu falo, né? O mamífero, eu vou estar na porta dela, aguardando para que ela abra para que eu possa entrar. Porque eu não quero mais reencarnar, né? Então, esse foi um recado que eu sempre mando para vocês, né? Essa é a minha concepção, minha forma de enxergar, é o que eu recebo de orientações, né? Agora, existe um processo, né? Esse processo de encarnar e desencarnar, ele deve ser cumprido à risca. Por quê? As regras não podem ser quebradas, né? Porque senão é como se você assinasse uma culpa. Então, da mesma forma que quando eu sou encaminhado do outro lado, na quarta dimensão para a terceira para nascer, eu não tenho a opção de dizer não quero. Porque se eu falar que eu não quero, de qualquer forma eu vou reencarnar. E talvez numa situação ainda pior do que eu iria reencarnar.
Na mesma forma de desencarnar, eu não posso simplesmente achar que chegou meu ponto, não aguento mais, não quero. Por isso que o suicídio ele é uma coisa tão errada, é colocado por todos, né? Que é uma forma errada de agir. Por quê? Porque você vai chegar lá com uma consciência que basicamente de arrependimento, porque não tem como, né? Você antes de deixar essa carne já baixa o arrependimento. E esse arrependimento vira uma repetição. E aí vem um sofrimento maior do que você já tinha. Porque as pessoas acham que vai arrumar uma fuga e na verdade arruma uma grande armadilha, onde ela vai se penalizar, né? Porque se a gente pensar bem, se eu sou centelha divina, como eu falo sempre para vocês, é o que eu acredito, nós somos centelhas divinas, somos filhos de Deus. E filho de Deus só pode ser Deus, não é isso? Se é o filho do homem e da mulher, o que a pessoa é? É um homem, é o filho de homem e de mulher. Ou vai ser mulher ou vai ser homem. Se eu sou filho de Deus, eu só posso ser Deus. Deus, uma parte de Deus. E sendo dessa forma, eu crio tudo. Inclusive essa tal Matrix, do qual a gente está comentando hoje, só para pegar um gancho. Tá ok? Não estou dizendo que aquilo é 100%. Estou dizendo que aquilo dá uma visão muito grande da nossa vida espiritual e aqui da carne. Porque o que acontece? Da mesma forma que eu respondi hoje também outra pergunta sobre quarta dimensão e tudo mais. O que é a quarta? Nós vivemos aqui, nessa terceira dimensão? Não, nós vivemos uma vida material, da carne. Ou seja, o nosso animalzinho mamífero ou o nosso marionete, ele é manipulado por um espírito, uma energia. Tanto é que quando você desencarna, se desliga da tomada. Desligou a tomada, esse corpo cai, não existe vida. Eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de perceber uma pessoa que acabou de desencarnar. Eu tive essa experiência porque eu prestei o socorro durante 30 minutos mais ou menos. Foram 600 massagens que eu fiz na pessoa. E depois ainda fui verificar se havia algum tipo de respiração e tudo mais. E a socorrista pediu para colocar o dedo na garganta, na boca. E eu coloquei. Eu sendo médio, eu tendo essa percepção, vocês não fazem ideia do oco que eu percebi. É uma coisa vazia. Chega a dar um gelado, sabe? A falta de energia naquela pessoa que até pouco tempo estava ali ativa. Então é aquilo que eu te digo, se o espírito é retirado, é desligado, aquilo fica um oco, um vazio total. Então, se essa energia ela não morre, né? Ela é simplesmente uma energia enviada, o espírito, ou seja, o nome que vocês quiserem dar, a gata. Ela tá presa de novo. Tá presa, gata. Deixa ela presa hoje, vamos terminar a live. Não, deixa eu tirar ela, senão ela não vai deixar. Então vamos lá. Você nota como é que é? Continua falando. Live depois de alguns, não, praticamente quase um mês, né? Você nota que a pessoazinha, que é a minha gata, ela resolve atrapalhar. Porque quem sabe faz ao vivo, né? Cuidado com a copa. Então, quem sabe faz ao vivo. Tô puxando aqui. Saiu. Isso, ela já tá saindo. Espero que tenha saído. Saiu. Então, é basicamente isso, né? Mas ela vale a pena. Olha, vou cortar um pouquinho o assunto. Essa gata vale a pena porque é um amor tão grande, é um amorzinho tão grande, sabe? É um animalzinho que respeita a gente tanto, dá tanto carinho, né? Que eu costumo dizer que é meu marionete preferido. Então é fantástico. Continuando com o assunto. O que nós temos que entender, e isso facilita a nossa vida, Ismael, por que é tão importante a espiritualidade? Ai, para que eu vou perder tempo com isso? Porque, na verdade, a espiritualidade é a nossa verdade. Então, por exemplo, quando você começa a entender que a vida ela não tem interrupção, Parece que existe interrupção porque a gente desencarna e depois reencarna em outro corpo. Por isso que eu falei para o rapaz hoje, que é uma percepção que ele está começando, eu fico muito feliz que a pessoa tenha essa percepção e comece a perceber e entender que, a continuidade é o que nos daria a compreensão total das coisas. E não esse intervalo de cortes, né? Porque se você perguntar para mim, Ismael, você conhece as outras vidas suas? Da mesma forma que você? Não. Eu conheço alguns detalhes, algumas coisas que me foram passadas pelos meus guias espirituais, que são importantes para o meu acordar.
E porque eu tenho esse acesso e esse trabalho que eu faço. Porque se eu não tivesse toda essa missão, essa coisa de passar para vocês informações, de fazer um trabalho espiritual, provavelmente eu não teria essas informações da forma que eu tenho. E também seria muito leigo a questão de vidas passadas. Então, eu posso dizer assim, eu conheço parte, sim, de algumas vidas minhas, ok? Aquilo que é necessário. E isso me dá segurança e me dá certeza, porque além de tudo isso, a gente sente, eu sinto, né? Aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. E eu começo a encaixar as coisas. Então vem desde lá de quando eu comecei meus estudos, né? No espiritismo tradicional, as passagens que eu fiz em várias casas, a compreensão de que eu era uma estação, o que era uma estação, e assim por diante. E hoje, dirigente de uma casa espiritual. E hoje, esse trabalho na internet, que eu sei que vai crescer muito, né? Porque eu tenho bastante coisa para passar para vocês. E isso conforme eu vou tendo tempo, e esse ano eu vou ter muito mais tempo, eu vou conseguindo passar isso para vocês. E com isso a gente vai engrossando mais a quantidade de pessoas que tem essa noção. E saber que, pô, é importante se viver aqui. O ego da gente, esse animalzinho mamífero, ele adora isso. Só que nós precisamos entender que não é só isso. E precisamos entender que a vida contínua, ela é muito importante. Você imagine assim, que se você tivesse uma vida de 2000 anos para viver, será que daria para consertar muita coisa? Será que daria para aprender bastante coisa? Exercitar muita coisa principalmente, né? Porque eu costumo dizer sempre que aprender não é bem a palavra. Por quê? Se nós já vivemos tanto, nós estamos aprendendo o quê? A não ser mexer no celular, no computador. Provavelmente a gente não tenha vivido isso há tempo atrás, se bem que nós viemos do espiritual e podemos ter mexido nisso lá. Ok? Então, você nota que aprender é muito superficial, porque o que acontece? Todos nós temos as mesmas condições, só que somos direcionados para situações diferentes, que é o que acontece na própria Matrix lá. Eles direcionam, eles interferem e assim por diante. E eu sei disso hoje, porque isso é tudo manipulado de uma forma que é para a gente ter algumas vivências aqui. E que geralmente são para quê? Para que a gente volte a reencarnar. Porque hoje eu compreendo que as cidades espirituais, elas são necessárias para que você possa ter um processo de abrigo, mas elas vão continuar te jogando aqui na reencarnação. Enquanto você não trabalhar... Não trabalhar e não acordar. Não trabalhar Muitos em você já aqui. acordaram para isso. Mesmo sem toda essa explanação, essa coisa toda que existe, muitos conseguiram isso. Ok? Então, hoje, usufruindo de um entendimento maior, de uma lembrança maior. Porque você imagina assim, se eu vivo uma vida até os 80 anos, ok? Daí eu desencarno, passo mais... Agora está até um pouco mais breve, mas chegou épocas que a pessoa ficava 50, 100 anos para reencarnar. Muito mais do que isso, por quê? Você imagina que o número de população da Terra, ela vem do nosso ambiente aqui, né, de encarnados, ele vem crescendo muito grande de um tempo para cá. Porque até um certo tempo ficou parado, praticamente a população não crescia. Para isso basta estudar, pegar lá os livros de história, você vai ver que o boom, né, de população é pouco tempo para cá. É bem pouco tempo. Então, o que nós temos que imaginar? Onde estavam esses espíritos? Foram criados? Tem aquela ideia, foram criados? Não! Estavam nas trevas mesmo. Estavam nas trevas. Até chegar na... Qual que é a luz? A luz é justamente Jesus Cristo. Para nós aqui, em todas essas encarnações que nós tivemos, o ser mais importante, Jesus Cristo. Ele é a luz. Foi depois de Jesus que começou a reencarnar mais gente. De lá para cá, você faz a contagem. De lá para cá. Pode fazer. De lá para cá, você vai ver como é que o negócio começa a subir absurdamente. Por quê? Eu preciso de uma luz para poder enxergar e caminhar para ela. E até hoje, existe chegando para nós espíritos nessas condições. Trevosos, nas trevas, na escuridão, sem caminho,
e vão observando. Então essa luz que é Jesus, eles vão chegando. Uns estavam mais perto, não tão longe nas trevas, outros mais longe. E hoje em dia a gente vê pessoas, a gente vê encarnações, né, de irmãos nossos, que você fala, meu Deus do céu, é muito, sabe? Com perdão da palavra, que às vezes eu tenho um animalzinho em casa que é uma paixão, um doce. E tem muitas pessoas que você não pode comparar com um certo animal, né? Ou seja, então a gente começa a entender que assim, como é que essa pessoa está assim, desse jeito amarga, uma pessoa... porque ela vem recentemente das trevas, das rebarbas, vamos supor, da luz. Então, o que vai acontecer? Enquanto todos não chegarem a essa luz, não tem como dar luz lá do outro lado. Porque a partir do momento que você vai esvaziando, a luz vai retornando. É com o ambiente sem criações, porque mesmo a pessoa nas trevas, ela continua tendo também a criação dela. Então, por que o trevoso fica nas trevas? Porque ele cria, ele acredita naquilo. Então, da mesma forma, para criar o ser divino, porque todos são seres divinos, todos são filhos de Deus, ele continua criando, porque é o que ele conhece, imagina e pensa. Por isso que aqui, hoje, para você que me assiste, para mim mesmo, que cada live, cada conversa com vocês, eu começo a participar com vocês desses entendimentos, ou seja, dessas perguntas me fazem refletir as minhas respostas, o meu viver, e cada dia eu coloco mais coisas na minha vida. É fantástico isso. Legal? E como que faz para não reencarnar mais? Você tem que ter a consciência primeiro que você não morre. Se eu não morro, por que eu tenho que voltar? E não ter pendências aqui. Você tem que estar muito resolvido na tua cabeça. E essas pendências estão relacionadas com, entre aspas, karma, né? Que estão perguntando aqui na live. Isso, o karma nada mais é do que algo fabricado por você mesmo. Se eu acredito que eu tenho algo para reparar, pronto, está aí feito o karma. E isso é o grande objeto que te faz voltar para cá. Porque as pessoas, com raras exceções, né, que elas não têm como... porque assim, eu posso ser colocado para a reencarnação mesmo sem querer? Pode. Porque eu não tenho argumento nem força de resistir. Porque se eu tiver força e conhecimento de que não podem me obrigar, eu estou do outro lado de copo cheio, não há quem possa fazer isso. E eu vou começar a enxergar a grande porta. Porque qual que é a grande porta que nós temos que passar? É Jesus. Não tem outro. Se nós não caminharmos para a luz, estaremos de costa para ela. E quando você está de costa, imagina assim, ó, eu estou de costa para o sol. Eu não sinto o sol no meu rosto, mas tem uma claridade que ele demonstra. Para mim ver o sol, como que eu faço? Eu tenho que virar para ele. Só eu resisto a olhar com esses olhos para o sol? Você acha que esse corpo animal mesmo ele não consegue olhar para o sol? Por quê? Ele representa o que, a luz? Se eu olhasse para a luz, eu sou atraído para a luz. Se eu conseguisse olhar, eu estaria sempre para a luz. Pelo contrário, a gente faz isso aqui, ó, tampa. Tem que colocar uma escuridão para você conseguir olhar aquela bolinha que já não é mais luz. Porque se eu coloco num óculos treva para olhar a luz, você nota, você entende que você não está vendo mais a luz? Ofuscar. Então, é esse o sentido. O que eu preciso? Eu preciso resolver minha vida aqui. Eu estou encarnado. Eu, Ismael, tenho 59 anos, estou encarnado aqui. Ok? Como é que eu não vou reencarnar mais? Não é porque eu sou revoltado, aí eu não quero mais brincar nesse play. Não, não é isso. É que eu entendo que a luz, eu não tenho que ficar de costas para ela. E cada vez que eu vou e volto, a minha lembrança ela fica do outro lado, na história, fica registrado em algum livro, em algum tape, mas eu não tenho consciência dela. O que faz isso? E mais os karmas que você acha que você tem. Ou seja, você não vê isso como uma novela. Você imaginou o artista? O artista, ele faz aquela novela, ele é malzinho. Legal? Aí acaba a novela, ele continua acreditando que ele é malzinho. Ele vai levar para a vida dele que ele é malzinho. Aquela pessoa que ele cometeu um crime, ele vai ter que ser julgado de novo. Ele vai ter que reparar. E isso não acaba nunca. Porque o que acontece? Cada vez que você segue para um canto, as pessoas que estão em trevas, elas procuram te provocar.
Isso no dia a dia. No dia a dia você percebe. Você vai conversar com a pessoa vem, detona você, joga um monte de frustrações e coisa. Puta, você já pum. Aí daqui a pouco, outra coisa. Daqui a pouco você vai abrir teu portão, um cocôzão lá no chão. Aí você pega, vai estacionar o carro, a pessoa, pô, o carro tá certinho, não tá na frente de ninguém. Sai a pessoa lá de dentro correndo e fala assim, ó, vai estacionar aqui veículo maior, mas não tem guia rebaixado. Ou seja, as pessoas te provocam frequentemente. Eu faço uma live, as pessoas que não creem ou que estão ali para atrapalhar começam a fazer perguntas imbecis, idiota, perguntas que é para magoar a pessoa, para chatear, para melar as coisas. Você grava um vídeo, às vezes a pessoa manda uma coisa que, pô, para desestimular você. A pessoa não faz nada, não cria nada, não conserta nada, mas atrapalha, quer colocar crítica. Aí você vai ver a pessoa, ela não faz nada. E como que a pessoa sai disso? Você sai disso tendo compreensão. É entendendo o que eu falo, sente, percebe se tem algum sentido e começa a buscar mais. Porque eu mesmo, no dia a dia, às vezes não estou escutando meus guias. Eu preciso, através de outra coisa, perceber o que eles querem falar. Daí eu percebo, falo, meu Deus. Mas na hora você tem que fazer o quê? As pessoas não têm Vira guia. pro outro lado. Mas como? Ela tem que se sentir bem. Como que ela faz para se sentir bem? Sentir bem é fazendo suas vontades. Outra armadilha que existe. Nós só fazemos as vontades dos outros. Nós só fazemos para os outros. E quando você vai ver, o teu copo está vaziozinho. Porque as pessoas que fazem de bem é sugar o outro que está bem. Para deixar ele vazio. Isso não é você deixar de fazer pelo outro. Mas você deixa a vida inteira de fazer por você. Quantas vidas não existem frustradas, doentias, porque não faz exatamente o que queria? Faz o que a família quer. Faz o que a família quer, faz o que o casal quer, o parceiro quer, a sociedade, o trabalho. Tá derrubando as coisas, a gata. Então, o que nós temos que perceber? Eu preciso estar com o meu copo cheio. Eu preciso entender que existe só vida. Eu não posso entender morte. Enquanto eu tiver crença de morte, enquanto eu... Vou pegar o exemplo da psicografia. Eu peço a psicografia, mas estou desesperado, como se aquela pessoa que já desencarnou, que está tentando seguir, porque a pessoa quando desencarna, raramente, maior parte, não estão preparadas para o desencarne. Não estão. Então, ela precisa ser ajudada, ela precisa querer, porque é tipo assim, ó, quantas pessoas você quis ajudar e essas pessoas não aceitam, porque elas não mudam. Então a pessoa está totalmente errada, isso deve ter acontecido na vida de vocês já. A pessoa está totalmente errada, você vai dar uma mão, ela te leva para o buraco junto. Ela te ferra, te trai. Ela é uma pessoa que não quer mudar. E eu fico forçando querer mudar aquela pessoa. Não vai dar certo. E a gente tem que entender que se eu não me consertar, eu não tiver entendimento, independentemente das outras pessoas, porque se eu estou bem... Se alguém conseguir ficar junto comigo, é porque ela está bem. Porque é insuportável quando você está legal, a pessoa que não está ficar junto com você. Tem esse caso também. Então, a sua mudança para melhor, a sua clareza, o seu acordar, o seu despertar, vai sim fazer com que pessoas se afastem de você. Isso é inevitável. Primeiro, e aí, porque você não vai fazer mais as não vai fazer aquelas coisas absurdas que a gente fazia. Até de dizer assim, eu te amo, sem amar. Sabe? De dormir na mesma cama, sem não sentir nada, não querer. Tudo isso te faz você ficar com o copinho desse tamanho e ser abusado, né? Porque é o que acontece frequentemente. Então, o que a gente tem que entender? Vamos entender definitivamente. Eu preciso despertar para a verdade. Qual é a verdade? Aí você tem que achar e comparar com o que você vive hoje. Então, se o mundo que me apresentaram até hoje me trouxe até aqui, eu preciso achar uma alternativa. Eu preciso entender melhor esse jogo. Eu preciso entender como é o funcionamento desse plano, terceira dimensão. Para quê? Para que meu ego fique mais quietinho, menos interferindo na minha vida da centelha divina, para que eu possa despertar e largar ele aqui. Para o dia que eu deixar esse corpo aqui, não que eu detesto, que eu não gosto dele, não é isso. É que eu sou mais do que isso. Isso também é uma prisão.
E isso a gente tem que entender. Cada etapa que eu passo de dimensão é uma prisão a menos. E eu não estou querendo falar que a quarta dimensão é tudo que existe. Não, existe a quinta, existe a sexta, a sétima, até chegar à grande porta, que é Jesus. Mas também tem os espíritos que escolhem ficar na dimensão X que eles querem. Isso, mas isso é tempo. É um tempo que você realmente vai se divertir. Eu costumo dizer que é assim, a nossa vida aqui tem que ser uma diversão. Eu tenho que fazer tal coisa porque isso me diverte, isso me faz bem. Não porque eu preciso fazer. E se eu não fizer isso? Não. É tipo assim, eu trabalho a vida inteira num trabalho, levo lá sei lá quantos anos, esperando uma aposentadoria. Eu morro 6 meses depois. Ou 6 meses antes. Valeu a pena? Você entende? Então eu tenho que ser feliz hoje. Quando? O passado não existe. O futuro ainda não. O que existe? Esse presente momento. É tipo assim, pô, eu gosto desse assunto que o Ismael tá conversando, porra, bacana pra caramba, mas eu saio. Saio para assistir uma novela, assistir Aquele assunto que estava falando poderia ser a chave para eu começar a olhar o mundo diferente, porque lá na minha casa espiritual, o nosso guia capitão da nave lá, se chama seu Zé Pezão, um baiano, ele diz o seguinte: a maior verdade do mundo, ela pode ser a maior mentira. E a maior mentira do mundo pode ser a maior verdade. Isso vai do que você sente, do que você está preparado. Então, quanto antes você sentir, se preparar para que existe outra alternativa, para que entender que você é o principal artista, você é o cara, você que tem que ganhar o Oscar, o prêmio máximo, você tem que ganhar. Então, se eu sou o principal, eu tenho que me fazer as coisas. Só eu estando satisfeito, eu vou fazer para o outro divertido. Porque você imagina assim, eu estou super bem. Qualquer coisa que eu fizer para o outro, eu vou fazer como diversão, porque não é um sacrifício. Não é um sacrifício. É uma coisa muito fácil, muito gostosa de eu praticar. E é isso que a gente começa a entender. É isso que eu procuro, através dos vídeos, de uma forma até simples, fácil, que vocês começam a entender, primeiro, que é o primeiro ponto, que se você não acreditar nisso, esquece, não tem o que resolver. É que não existe morte. Que a vida é algo que não é interrompido. Você só interrompe este corpo animal, do qual já tivemos vários. E te garanto uma coisa, a próxima encarnação, se você reencarnar, não vai ser mais esse corpo. Provavelmente não seja no meio dos mesmos familiares. E aí? Tem pessoas que falam assim, meu Deus, ai, minha mãe, ou meu irmão, ou meu marido, minha mulher, ai, eu não sei viver sem eles. Mas quantos tem do outro lado que já foram? Quantas mães eu tive? Quantos pais? Quantas vidas eu tive? Eu sei, aqui de reencarnação, mas quantos sabem? Desde quando eu venho reencarnando aqui na terceira dimensão? A maioria não sabe. Muito poucos sabem. Eu sei, da minha. E de mais algumas pessoas. Mas isso eu tenho que usar para mim. Há quanto tempo você sabe dessas coisas, Mael? Com certeza sempre soube. Só que não lembra. Eu já fui criado por espiritualistas daqueles, sabe, muito bom mesmo. Mas nem eles sabiam mais nessa encarnação. Por quê? Vai passando vida após vida e você é direcionado para esquemas que muitas vezes é para você esquecer do que foi. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente tem uma vida, isso eu estou falando através da live, tanto para vocês como para os espíritos, porque com certeza muitos de vocês têm espíritos na casa de vocês. E você assistindo essa live, ele também vai estar ouvindo. E muitas vezes ele vai despertar para algo importante, que até então... Então, quando eu falo assim, tem 50 pessoas na live, legal, pô, tem 200 assistindo porque tem um monte de espírito. Isso é a mesma coisa nas sessões espirituais. E eu, com sensibilidade, eu sinto tudo isso. Por isso que eu falo de coisas que eu tenho certeza. Não falo de coisas que eu tenho... eu li em tal lugar. Não, eu vivencio direto. Há muitos anos. E de uns anos para cá, muito mais intensamente. Porque você imagina o seguinte, todos os dias eu falo com vocês.
né? Com muitos de vocês. Leio o que vocês mandam, seja pelo WhatsApp, seja pelo TikTok, seja por onde for, das redes sociais. Você acredita que eu me relaciono com quantos espíritos? Quando faz psicografia, vocês não fazem ideia. Voltando à psicografia de novo. É o maior prazer quando acaba a psicografia. Como assim, Ismael? Por que quando acaba? Porque eu recebo abraços de vários espíritos. Isso para mim, é fabuloso. E quem quer mandar psicografia, fala de novo rapidinho. Vamos lá. Quem quer mandar, quer pedir psicografia, não vou falar nem tentar, porque coisa de tentar parece que não vai vir. Não, vem desde que o espírito queira, tá? Porque às vezes você acha que eles querem, mas eles não querem. Eles estão partindo para outra coisa na vida e tem que ser respeitado. Ok? Ninguém vai lá obrigar ninguém a escrever. Outra coisa, tem que estar preparado. O espírito do outro lado tem que estar preparado. Terceira, requisitos que o lado espiritual, organização, exige. Agora, esse negócio de estar preparado, explica direito. A pessoa perde o ente querido, sei lá, a pessoa tá na droga, ou enfim... Ela vai receber aquele mesmo jeito, a pessoa vai estar do mesmo jeito? Não, esquece. Tem pessoas que ficam esperando falar meloso ou falar sobre assuntos que querem resolver. Tem gente que já quis até resolver questão de seguro. Pra você ter uma ideia. Pessoas que querem que acuse quem foi que matou, quem não matou, se foi um problema no hospital. Quem vem com psicografia verdadeira, legal? Eu não vou nem entrar em termos aí de falso, verdadeiro, mas quando é a pessoa mesmo, para dar a psicografia, ela não pode falar besteira. Ela não vai falar não sobre pode isso. comprometer ninguém. Até porque ela já tá desprendida desses assuntos. Por isso que não é, sabe, 1000 psicografias num dia. Não dá, mesmo que tiver 1000 médios. Por quê? Porque não tem tanta gente pronta para poder passar. Quando existem alguns casos de literatura, entenda como literatura e exemplo. Outra coisa é real. Então você pegar, as pessoas falam assim, mas me dá um alô, como que a pessoa tá, você tá bem? Não sei, a não ser que seja num trabalho espiritual, seja perguntado pro seu Zé, que é o nosso guia espiritual da casa, é o chefe, e ele queira ou possa responder. Seu Zé, como é que tá tal pessoa? Essa pessoa já foi recolhida, essa pessoa tá sofrendo, tá? Se ele quiser, se ele puder falar, ele fala. Naquele momento, a pessoa tá assim, tá assado, pronto, acabou. Tá socorrida, foi liberta, ou reencarnou, sei lá, tá em tal lugar, ele fala. Mas eu, Ismael, eu não tenho como fazer isso. E o trabalho de psicografia é justamente eu sentar na mesa, naquele horário combinado, e aguardar as mensagens que estão. Quando começa o trabalho, né, de psicografia, vocês vão ver que eu vou fazer filmagem disso. Toda sessão vocês vão saber se veio 5 psicografias, se veio 4, se veio 6, se veio 10, se veio 12. Vocês vão saber tudo. Que hora começou, que hora terminou. Eu vou fazer questão, vai ser maravilhoso isso. E vou ler pelo menos uma, porque ler tudo também vou levar um tempão, daí fica complicado. Mas eu queria passar para vocês assim. Quando eu começo a psicografia, eu começo geralmente com uma sonolência, né? Então começa a sonolência, durante a psicografia às vezes dou uma parada, como se estivesse dormindo, daí volta de novo e continuo até o momento que termina. Quando termina, eu sinto, sabe aquele negócio quando você desperta de uma soneca? Que é a coisa mais gostosa, melhor que um sonho, que um sono de 8 horas é uma soneca, aquela de meia hora, sabe? Que quando você acorda, você dá aquela espreguiçada gostosa. É assim que acontece quando eu termino a psicografia. E nesse momento, já me falaram, e eu sinto, é um momento de um abraço que esse pessoal, então se veio 6, 7, 8, 10, 5 psicografia, é um abraço dessa turma que eles me dão de agradecimento. Agora você imagina assim, tem pessoas que já foram mal educadas. Hoje não é mais porque eu já falo logo para procurar o santo. Ai, mas já faz tanto tempo e não vem. Só se eu mentir, né? Eu não minto. Eu faço um trabalho certo. Tanto é que eu não faço em casa, nem nada, no trabalho. De um trabalho espiritual direcionado pelos dirigentes espirituais. Conheço a equipe espiritual. Ou seja, eu sei quem está fazendo. E recebo todo o agrado e o agradecimento. Agora você imagina a cara que fica um cara do outro lado que está lá para escrever, está na fila, e o fulaninho que acha que comprou com 10 reais, com 20, com 50, com 500 reais uma psicografia, coisa que eu falo que não tem essa,
Não se compra isso, porque eu não posso garantir a entrega de algo. Então eu não posso cobrar, se eu não posso garantir. Ao contrário de uma consulta particular, que eu entrego, eu entregando eu posso cobrar, né? Um trabalho mais alto que eu posso fazer, posso, entendeu? Porque eu entrego. Agora tem coisas que não dá. Então, qual que é a ideia? É pedir, porque quando você pede uma psicografia, essa é a parte mais legal que eu acho, quando você gosta da pessoa, é ajuda. Tem pessoas que já foi 3, 4 anos, mas está perdida. Eu conheço muitas histórias de pessoas, mas ela era boa. Não importa, o que passava na cabeça dela, você com certeza não conhece, não sente, não sabe. As crenças que ela tem, os medos, às vezes... As histórias anteriores. As histórias anteriores. Quem estava esperando essa pessoa? Os inimigos e assim por diante. Então vocês não fazem ideia como a gente precisa de ajuda quando a gente desencarna. Eu quero muita ajuda dos meus amigos espirituais, muita. Eu não quero de parentes, eu quero dos meus amigos espirituais. Porque eles têm condições de abrir a porta para mim. Deu para entender? Muitas vezes aquele parente que eu acho que tá numa draga danada e não vai me ajudar em nada. Mas quem quer psicografia faz o quê? Tem gente perguntando. Manda no zap, tem aí na bio o número, eu não vou passar porque já me perdi uma live outra vez porque eu falei o número do telefone no ar, não pode. Tudo bem, nem meu nome completo, parece que pode. Então, o que vocês vão? Onde tem meus vídeos lá, tem a fotinha aí, clica, vai abrir os vídeos, tem lá o meu telefone. Manda um zap, não adianta ligar, eu evito de atender, porque senão não consigo fazer mais nada. Manda um zap falando assim, mas eu quero uma psicografia. Como é que faz? Eu te mando um texto muito explicado para vocês, eu acho que eu cheguei num texto legal, dizendo que é de lá para cá. O que você precisa enviar. E o que você precisa enviar. Legal? Peço contribuição? Peço. No começo foi uma tristeza, porque o pessoal tem um costume de kardecismo, né? Eu não sou kardecista, eu sou espírita, certo? E faço um trabalho maravilhoso, reconheço isso. Então, eu peço contribuição porque o ano passado eu tive X horas com vocês. Esse ano, eu quero mais do que dobrar o tempo que eu tenho com vocês, ao ponto de fazer isso, trabalhar na rede social com vocês e na casa espiritual, que a partir desse ano vai ficar aberto de segunda a sábado. Então, é muito trabalho mesmo que eu vou ter, então eu preciso ser remunerado. Então, peço ajuda mesmo. Inclusive, você que é empresário, você que tem uma condição financeira maior, gosta do trabalho, a partir agora desse ano, eu estou preparando material, site, a empresa do centro, associação, tudo certinho, o que nós pretendemos fazer, e você vai poder contribuir de uma forma legal, inclusive descontar o imposto de renda, mas eu vou avisar essa época aí quando vai ser. Legal? E a pessoa que tem vontade de fazer caridade, fique à vontade de fazer caridade. Lógico. É uma oportunidade de você fazer uma caridade nessa contribuição do Ismael. Justamente, porque você vai dar condições para pessoas que querem, estão fazendo, poder fazer. Porque às vezes a pessoa não tem tempo. Inclusive, os trabalhos que você grava, colocado ao vivo, online, é para que vocês mesmos, você que está longe, distante, às vezes está numa fazenda, está num sítio, não tem como se locomover à noite com uma sessão espiritual, vocês vão poder... Às vezes a pessoa está acamada. Isso, acamada, vocês vão poder participar, pedir prece, pedir tudo que vocês querem, que vocês pedem geralmente lá, vocês vão pedir através da internet. Isso eu estou preparando e para isso eu preciso ter tempo. E o tempo, quando eu falo, é financeiro também. Não é só a questão que eu digo que é tempo de material, né? Porque o maior patrão nosso é o tempo. Não adianta. Você tem tantas horas por dia para fazer as coisas e tem que fazer naquele tempo. Então, hoje, eu sou uma pessoa que eu me dedico cada vez mais para esse trabalho espiritual. E vai chegar um horário, esse ano, que eu vou estar fazendo isso todos os dias. Já estou começando, todos os dias eu estou na casa de manhã, inclusive as filmagens de vídeo e tudo mais vai ser de lá, as lives que eu vou abrir vai ser de lá. Então, eu estou me dedicando ao máximo para que possa chegar para vocês esse conhecimento. Qual, Ismael? Se você fizer e o pessoal entender, você vai se realizar que a morte não existe. Se eu conseguir passar para vocês, para cada um de vocês que me assiste, que vierem me assistir, que me conhecem, que vierem a conhecer, que não existe morte, putz, vai ser um pulo enorme. Por quê? Porque a próxima crença que você vem, você já vem com isso. Eu não posso morrer. Eu não morro. O que morre é o corpo. Esse corpo eu não estou nem aí para ele. Eu tenho vários, já tive vários. Você entendeu? Mas eu tenho regras a seguir. Isso não quer dizer que você tem que maltratá-lo. Não. Até porque você tem que viver muito bem aqui. Tem muita coisa gostosa para você vivenciar.
muita coisa gostosa. E sabendo que você é filho de Deus, que é outra crença maravilhosa, de quando você entende que você é filho de Deus, você não é uma ameba. Você não veio da ameba, você não veio do macaco, você é filho de Deus. Porra, tudo muda na sua vida, tudo. E tá mudando a minha. Ismael, a Casa de Maria fica em? Água Rasa, São Paulo, capital. E quando vocês me pedem pelo WhatsApp, junto com o recado todo, eu mando lá tudo que eu faço e mando o endereço. Inclusive no de Pix, no de conta, todas essas coisas. Certo. Que eu te pergunto. Quanto tempo já deu? Você que quer dar presentinho pelo TikTok, é legal, porque nas lives, quando dão presentinho, essas coisas, fica relevante. Então a próxima live, eles já vão achar que, pô, é legal, bacana o assunto, o cara é bom. Isso ajuda bastante. Compartilha a live, porque isso também ajuda bastante. Você que não é inscrito, se inscreve no YouTube. Me segue aí no TikTok. Vai lá no YouTube, me procura, se não pede qualquer endereço, eu te passo pelo WhatsApp. Você que precisa de atendimento espiritual, de verdade, tá? Vai ser feito, é atendido mesmo, tá? Todos os seus pedidos vão para os trabalhos, vão mesmo. Vou gravar a urna que tem lá, pra vocês terem ideia do que é de nome que tem lá e pedido. E às vezes seu Zé sabe alguma coisa específica que o Ismael não sabe, sim, e ele mesmo pede para colocar. Cada vez que vocês pedem pelo WhatsApp, essa é a minha informação. Eu não preciso nem escrever, mas eu escrevo porque eu preciso de coisa física. Eu estou aqui no material e escrevo. A partir do momento que eu leio, eu estou fazendo um trabalho com vocês, eu não estou sozinho, existem equipes. Ou seja, o meu celular é hackeado pelas equipes espirituais. Ah, é possível isso? Lógico. Você acha que não tem tecnologia ligada à nossa? Tranquilo. Então, tudo que eu passa por mim, de atendimento, seja que eu leio no meu celular, no meu WhatsApp, em tudo, é hackeado por eles. Ok? E eles já começam o atendimento. O seu pedido é a sua assinatura, é a sua... É assinatura energética. Isso, você pediu, acabou, tá lá. Quem você é no mundo e outra coisa, você serve também de âncora. Por isso que é importante pedir, peça mesmo psicografia, porque eles me disseram, diga que quando pede a psicografia está pedindo ajuda, ok? Então, essa é a crença que tem que ter. E aguarde, não se preocupe. Veio, eu entrego. Da mesma forma que vem, eu mando pelo WhatsApp. E entenda que a psicografia, eles quando vêm estão bem, eles não estão mal. Ok? Não espere o mesmo parente, o mesmo ente querido, porque não é mais. Ok? Senão não estaria prestando... Isso, porque ele vai vir com uma nova consciência. Lógico. Ele vai ter sido instruído, com certeza. Educado novamente. Isso. E feliz. E feliz, porque quem não está feliz não consegue nada, nem aqui nem lá. Esquece, já está de copo cheio. Legal? Quanto tempo já foi de live? Quase 1 hora. Se quiser, vai finalizar com algum Eu não sei como tema. É que tá aí, tem mais alguma pergunta? Hoje eu falei bastante, eu vou tentar direcionar dessa forma, senão não adianta, tem né? uma pergunta aqui. Se eu não levar para vocês um bate-papo. Adoro estar com vocês. Agradeço demais aí a quem participou do começo ao fim, para quem está entrando tem agora. uma que já o pai da moça fez 50 anos que desencarnou. Será que ele já reencarnou? Então, é bem provável, tá? Eu tenho notado que as reencarnações, elas estão sendo mais rápidas, a não ser que ele tenha despertado para não reencarnar. Pode ser, eu não conheço seu pai, não sei a história. Agora, existe também a questão seguinte, quando há uma necessidade de comunicação, mesmo o encarnado pode mandar sim mensagem, já ocorreu isso. Ou um ente querido vir escrever e dizer, olha, ele já reencarnou, já está com 20 anos de idade, como já houve também questões. Então, vem e fala. Teve um caso que me veio assim na cabeça, que são muitos, né? De uma criança que estava com 8 anos, a pessoa tinha falecido, se eu não me engano, há 30 e tantos anos, mais ou menos isso, tinha reencarnado e a criança estava com 8 anos. Então, e em volta ali daquele núcleo,
Então, se o cara for procurar lá mais ou menos, vai ter uma ideia, presta atenção, percebe quem é mais ou menos, entendeu? O Encanto Cigano falou que adora suas lives. Obrigado, adoro vocês todos, faço esse trabalho para vocês, cada vez mais vocês vão me encontrar aí no TikTok fazendo lives, entra lá no YouTube, se inscreve, é muito importante, assiste os vídeos lá, eu preciso quanto antes atingir um número superior a 1000 pessoas lá, eu conto com vocês para fazer isso, tá legal? Agora, tem uma pergunta aqui. Fala. Tá perguntando assim, se quem foi abortado perdoa a pessoa, porque tem duas situações, pode ter sido uma escolha da própria pessoa de encarnar sabendo que ia ficar só um período no ventre, e pode, né? Então, tudo é assim, existem regras, né, que obviamente eles vão usar contra nós, né? Mas tudo depende da sua consciência, de você entender que você deu o seu melhor. Eu sou da seguinte opinião hoje, eu entendo dessa forma, ninguém está perdido, ninguém pode ser machucado, porque vocês lembram que eu falei que nós não somos isso aqui, esse corpo? Então, regras impostas para nós, em cima de uma ignorância nossa, a gente vai baixar a cabeça e pode chicotear, mais ou menos assim, né? Só que eu te falo o seguinte, ninguém é culpado de nada. Nós estamos participando de uma grande novela. Procure seguir as regras. Mas como Jesus disse, e eu gosto muito das passagens de Jesus, ele nunca criticou, nunca espancou ninguém. O que ele dizia assim, vá e não peques mais. Por quê? Ele sabe que nós podemos despertar e não somos culpados de nada. Não é por culpa, é porque aquilo ele sabia que fazia mal pra gente. Isso. Né? Então, qual que é o grande caminho? Se perdoe. Se está passando com algum de vocês essa questão, houve um aborto provocado, se perdoe. O primeiro passo é você se perdoar. Lembra que a gente é filho de Deus? Deus não vai te castigar, esquece. Se alguém castiga, não é Deus. É você mesmo. Isso. E se alguém é seu algoz, aquela pessoa que vai te castigar, que está com o chicote na mão, ele não é parte de Deus. Ninguém parte de Deus, nenhum guia espiritual, nenhum ser de luz vai te chicotear. Nenhum vai te apontar o dedo. Não existe guia espiritual que te aponta o dedo e critica você e fala mal para você e que fala que você vai ter que pagar por aquilo. Não, esse pessoal é trevoso. Então, primeira questão, se perdoe. Pode ter cometido o maior erro do mundo. Se perdoe. E não faça mais. Ponto. Não fiz mais aquilo que me machucou, porque eu entendi que aquilo me faz mal de saber que eu fiz aquilo. Então se perdoe. Não se preocupe com o perdão do outro. O outro, o dia que ele se perdoar, você está perdoado. Porque ele vai entender que ele não tem poder de perdoar ninguém, a não ser você mesmo. Nós não temos poder de perdoar ninguém. Ok? É o auto-perdão que funciona muito bem. É nós, porque não existe nada que venha da luz que exija você pedir perdão. Não existe isso. Isso é algo que nos ensinaram e que acaba sendo algo contra nós mesmos. Então, eu não dependo do outro acreditar, do outro querer, do outro aceitar. Se ele não me perdoa, é um problema exclusivo dele. Eu me perdoo e não faço mais. E segue tua vida. Acaba essa novela, você começa outra, ou de preferência continua essa com todos os aprendizados e aos poucos você vai receber todas aquelas histórias, porque se eu me ilumino, eu tenho acesso a tudo, mas para que serve aquele acesso das outras vidas? Não vai servir para nada. Se eu já aprendi, para que serve? Alguém que chega a um doutorado, para que serve ele voltar na primeira série? Rever o que na primeira série? A não ser as crianças amigas. É outra história. Mas de aprendizado, não tem mais nada. Aí, não adianta mais. Esquece. 1 mais 1, já esquece. Já superou. Já superou. E é assim que nós temos que ser. E quando algum ente querido morre e a gente teve algum conflito com ele, alguma rusga e tal, a pessoa, se a gente tá bem com a pessoa, tem como a pessoa saber como que a gente faz pra gente se sentir bem e saber que a pessoa também tá bem com a gente? Se perdoe. Eu continuo te dizendo, não existe a questão de você querer mostrar para alguém algo de verdade se você não sente. Se eu me perdoo, não existe mais pecado.
Se eu me perdoar, não existe mais pecado. E essa pessoa, ela vai se curar também se perdoando. Ou seja, você nota que cada um depende do seu perdão. Não existe Deus perdoar. Então você, como filho de Deus, você não pode perdoar ninguém, a não ser você mesmo. Porque seria uma superioridade, ou achar que é superior. Ah, eu te perdoo. Só para quê? É teu ego, é o diabinho lá do lado das trevas que está falando, eu sou superior, eu te perdoo. Não tem necessidade. Não tem necessidade nenhuma. Eu me perdoo porque eu sou filho de Deus. Eu sou. Eu só não perdoaria se eu estiver trevoso, se eu estiver nas trevas. Se eu conseguir olhar a luz e permanecer olhando, eu não tenho necessidade, primeiro, de ninguém dizer que me perdoa, porque eu não estou mais preocupado com aquilo. Eu me perdoei. Certo? Então, é a melhor forma. E quando você se perdoa, quando você se ama, essa energia vai para o outro lado, chega até outra pessoa. Mas para chegar a ela tem que estar bem. Não adianta eu falar assim, tem uma passagem de um filme, deixa eu ver, do Nosso Lar, como é que é o André Luiz. André Luiz. Não sei se vocês lembram de quem assistiu esse filme, que ele, depois de um tempo, que ele está melhor lá no Nosso Lar, já está mais esclarecido, né, um pouco, e ele fica sabendo quem foi que fez oração para ele, quem rezou para ele. Ele tinha mulher, tinha filhos, tinha amigos, com certeza, tinha pessoal do bar, um monte de coisa, né? Quem foi que fez oração para ele? 2 pessoas. 2. Quem é essas 2 pessoas? A mãe, que estava elevada numa cidade espiritual mais avançada, mais esclarecida, com mais luz, e uma mulher que ela via até o rancor dele, aquele homem desagradável que ele era, aquele médico arrogante, né? Que acabava de alguma forma ajudando o marido dela. E ela era muito agradecida por isso. Ela não enxergava aquele médico rancoroso, aquele médico, sabe? O semideus. Ela só via a Ela só via caridade. a caridade, que ele fazia bondade. E ela orava por ele. Olha que coisa maravilhosa isso daí. Só que ele só soube disso quando ele estava já bem. Se eu estou muito mal, aquela oração faz bem para mim? Faz, mas eu não percebo, não consigo sentir, porque eu não estou conectado. A partir daquele momento, ele mudou com aquela mulher que exatamente estava com ele também no Nosso Lar. Não sei se vocês lembram, essa mulher que fez a prece para ele, que era agradecida porque o marido estava doente e tudo mais, ele atendia, estava no Nosso Lar. E ele acaba olhando para ela e entendendo, porque no começo ele fugia dela, porque ela era aquela mulher chata. Achava que ela era chata. Chata, aquela mulher... Mas foi ela que orou por ele. Ela era muito amorosa. Então é muito lindo isso. É muito lindo, 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 lindo. Eu até me emociono, eu gosto muito dessas histórias, dessas passagens, né? Então sou meio emocionado. Tem uma pergunta aqui. Fala. Eu acho que é legal você... O perdão é maravilhoso para você, viu? Fala sobre o auto-perdão. Auto-perdão. Auto-perdão é justamente isso que eu estou falando para vocês, que é o único que importa, o único que interessa. É você se auto-perdoar. O que eu estou dizendo para vocês é basicamente o que Jesus nos ensinou através da palavra: vai e não peques mais. Ele não falou assim, vai e perdoe a pessoa. Vai e peça perdão. Não! Vai e não peques mais. O que é isso? É o meu auto-perdão. Eu estou me perdoando. Basta eu não fazer mais, eu entender. Certo, né? Porque isso me machucou. Porque se você se incomodou com aquela situação, aquilo te faz mal e vai continuar fazendo mal. Por isso que você não se cura. As pessoas ficam naquela: será que me perdoou? Eu preciso perdoar, mas ele me fez tão mal. Não! Você não precisa disso. Se perdoe. Esqueça. Porque se você se perdoar de verdade, você esqueceu. Não vai ficar cobrando daquela pessoa. Pelo amor. Então você não se perdoou. Legal? Mas o outro cometeu o pecado contra mim. O outro me fez mal. Como é que eu vou me perdoar? Perdoar por ter entendido dessa forma. Perdoar por aquilo ter feito sentido para você. Se você se perdoa, aquilo deixou de ser sentido. Olha como que é simples. Eu não preciso do perdão de ninguém. Eu não preciso que alguém me olhe e tenha caridade comigo. Não, eu sou filho de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. E é o que eu luto dia a dia, dos trevosos que me envolve no dia a dia, porque envolve a todos nós estamos na terceira dimensão, e mesmo na quarta é envolvida pelas trevas.
para que eu haja de forma diferente. Mas eu estou numa batalha enorme e vocês me ajudam muito nisso. Porque quando eu respondo para vocês, eu me reafirmo naquelas minhas crenças. Isso é fantástico. E a falta de auto-perdão traz culpa, né? E a Traz. culpa é que faz você voltar a reencarnar. Ficar porque você quer pequenininho. consertar. Isso. Aí você volta porque você acha que não foi suficiente, que você tem que resolver, que você tem que pagar, que você tem que consertar, que você tem que ajudar. É a culpa que faz você Isso retornar. mesmo. E aí inventaram aquela grande palavra aqui no meio dos espíritas, é fantástica, é o karma. Tudo é culpa do karma, né? Tudo é culpa do que você não entende realmente o que isso aqui é uma novela. Porque se você entender isso que é uma novela, na próxima você pode fazer uma novela muito melhor. Deu pra entender? Ou continuar as suas novelas sem terminar, ou seja, uma novela sem fim, que é o que nós vivemos, uma novela sem fim. Ok? Funciona mais ou menos que nem uma série, que nunca acaba, né? Aquelas séries longas. Começa que tem uma história que chama, como é que chama na série? Módulo 1, 2, como é que chama? Episódios. Episódio 1, episódio 2, não é episódio, tem 10 episódios que é... É a temporada. Temporada, isso. Você está vivendo a temporada de Ismael, daqui a pouco é a temporada de Ricardo, daqui a pouco é a temporada de Maria, e assim vai. Com vários capítulos, que são os anos que a gente vive. Olha a loucura que é. Agora, eu posso levar isso no entendimento aonde isso não vai acabar mais. Logicamente que para mim não reencarnar, eu não vou estar nas trevas. E nem vou estar em cidades espirituais protegidas, né? Da forma que é hoje. Por que você acha que as cidades espirituais são protegidas? Por que vocês acham? Vou te perguntar de novo, se alguém puder responder rápido aí, ó, que vai acabar. Por que vocês acham que as cidades espirituais são todas protegidas? Aquelas que têm um certo entendimento de paz, bandeirinha branca ali. Alguém sabe? É simplesmente porque fora dos muros da cidade, o bicho pega. A treva corre. O mal, ele é grande. Por isso que é outro assunto, para outras semanas vamos falar sobre dormir, sonhar, o que é sonhar, a vivência que nós temos dormindo. Próxima live, quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre isso. Para que vocês entendam que quando vocês dormem, por isso que vocês têm pesadelos absurdos, coisas, né? Sonhos muito malucos, muitas vezes perseguidos. Por quê? Vocês não estão em cidades espirituais protegidas. Muitas vezes vocês estão enrolando atrás das suas vontades, das necessidades, das buscas, das cobranças, do ódio, da raiva. E isso nos leva a ficar fora dos portões das cidades espirituais. E lá, encarnado, é complicado mais ainda. Legal? Porque esses inimigos lá, eles podem te esperar, você dormir, e daí eles vão fazer churrasquinho de você. Mas esse é um assunto para a próxima live, quinta-feira que vem, às 20 horas, 25. Participa. Mandem temas para fazer na live. Isso, procure alguma mandar. Coisa que vocês queiram falar sobre, pede nos vídeos. Isso. Pro Ismael. Isso. Legal? Ou até mesmo mande um zap. Vai na bio lá e fala assim: Ismael, posso dar uma sugestão para a próxima live? E aquela que tiver mais sugestão, eu faço. Só quinta-feira que vem nós vamos falar sobre isso. Nossas noites dormidas ou nossas noites acordadas? Fantástico, gratidão. Só posso agradecer mesmo a vocês todos. Adoro estar fazendo isso. Não deu para responder todas as perguntas. Não dá, nunca vai dar. Isso vocês têm que entender. Participe de outras lives, faça pergunta, me manda lá também nos vídeos. Eu faço vídeo direto, dê sugestão. Ok? E é isso. Gratidão mais uma vez. Agora eu vou tomar uma água, vou relaxar, desligar um pouco do meu trabalho diário. Não vou nem olhar mais no celular hoje, que eu preciso dormir. Porque amanhã, 5 e pouquinho da manhã, eu estou de pé para começar o trabalho. Logo lá para as 8 horas estou já tinindo, fazendo vídeo. Beijo. É assim que faz coração? É, né? Beijo no coração. Esteja em Deus. Até o próximo vídeo.